Imagine uma mulher que no meio da caatinga quente, cercada por jagunços, volantes e coronéis, decidiu escrever sua própria história com pólvora, coragem e silêncio. Essa mulher existiu. O nome dela era Enedina, uma figura tão misteriosa que quase desapareceu dos registros, como se o próprio sertão tivesse tentado engolir sua memória. Mas hoje, no canal Mistérios do Sertão 54, nós vamos abrir essa porta, que ficou trancada por décadas. Vamos contar quem foi, como viveu, por que entrou pro cangaço, e por que muitos queriam que seu nome nunca fosse lembrado. A história de Enedina não começa com tiros. Começa com dor. Filha de uma família pobre do sertão de Pernambuco. Ela cresceu vendo a injustiça bater na porta de casa, com a mesma frequência que a seca rachava o chão. O pai era agricultor, a mãe lavava roupa para famílias ricas da região. Desde cedo, Enedina entendeu que no sertão existiam dois mundos, o dos poderosos e o dos que apenas sobreviviam. E foi nesse ambiente duro que ela aprendeu a observar, a se calar e a reagir. Quando menina, já tinha a fama de geniosa, não aceitava desaforo, não tolerava humilhação. E isso, em um sertão machista, era quase um convite para a tragédia. Aos 17 anos, a vida dela mudou de vez. Foi quando um fazendeiro local tentou forçar um casamento com ela. Uma prática comum na época, o coronel mandava, e a moça obedecia. Só que Enedina não era uma moça comum. Ela fugiu. Escondeu-se em granjas, sítios abandonados e pequenos povoados. Vivia de favores, de trocas e às vezes até de pequenos furtos para comer. E foi nessa fuga que seu nome começou a circular entre o bando de Virgulino Ferreira da Silva, menos o Lampião. Segundo relatos de escangaceiros, um dos homens de Lampião ouviu falar de uma moça brava, de língua afiada e coragem de homem, que vagava sozinha pela caatinga. Para o cangaço, esse tipo de pessoa era valiosa. O bando vivia de audácia, e audácia era o que Enedina tinha de sobra. O encontro dela com o grupo ocorreu perto de Serra Talhada. Um dos cabras encontrou Enedina escondida numa grota, faminta e armada apenas com uma faca. Quando percebeu que eram homens de Lampião, ela não correu. Levantou o queixo e disse: "Se vieram me pegar, terão que me matar." Aquilo impressionou os cangaceiros. Eles a levaram até o acampamento. Lampião a observou por longos minutos antes de dizer uma frase que se tornaria parte da lenda. "Moça dessa coragem, nem o sertão dobra." Foi assim que ela entrou para o cangaço. Não por amor, não por promessa de ouro, mas porque ali ela finalmente tinha algo que o sertão nunca lhe deu: voz. No bando, Enedina ganhou o apelido de Amuda Brava, porque falava pouco, mas quando falava todo mundo escutava. Era rápida com a faca, sabia rastrear trilhas, e tinha um faro especial para identificar emboscadas. Alguns relatos dizem que Lampião a tratava com respeito incomum, quase como uma conselheira, para assuntos ligados à segurança dos deslocamentos. Parres exagerou, mas quem conhecia Enedina sabia que ela tinha uma habilidade rara: enxergar perigo onde ninguém via. A presença dela no cangaço também quebra muitos mitos. A maioria das mulheres que entrava para o bando ia por romance. Enedina não. Ela nunca foi esposa de cangaceiro nenhum, e isso a colocava numa posição única. Os homens respeitavam, mas também temiam. Diziam que ela dormia com a faca na mão, que era capaz de andar à noite sozinha, no meio da caatinga, e voltar com informações sobre volantes que ninguém mais conseguiria obter. Em pouco tempo, ganhou a confiança de Sila, Dadá e das outras mulheres do bando, tornando-se uma espécie de ponte entre os grupos femininos e os homens. Mas, como toda a vida no cangaço, a de Enedina foi marcada por sangue. Em uma emboscada perto de Piranhas, a volante quase alcançou o grupo. Lampião ordenou que todos corressem em direção ao mato fechado. Enedina ficou por último, tentando despistar os soldados. Um dos cabras relatou que viu quando ela derrubou o sargento, que vinha atrás deles com um golpe na jugular. Esse tipo de gesto aumentou ainda mais sua reputação. Apesar da brutalidade da vida que levava, havia algo profundamente humano em Enedina: seu senso de justiça. Ela era conhecida por impedir que cangaceiros maltratassem sertanejos pobres. "Nós lutamos pelos fracos", dizia, mesmo que na prática o cangaço nem sempre seguisse essa filosofia. Algumas famílias guardam até hoje relatos de que ela deixava parte do que roubava para viúvas, mães com filhos pequenos e idosos abandonados. Mas a vida no cangaço nunca foi segura. A queda do grupo começou com a morte de Lampião, em 1938. Muitos cangaceiros se entregaram, fugiram ou foram mortos. E Enedina. Aqui entra a parte mais misteriosa da história. Ela simplesmente desapareceu. Não há registro oficial de morte. Não há prisão. Não há foto. Não há corpo. Nada. Alguns dizem que ela voltou para o interior de Pernambuco,
vivendo disfarçada como lavradora. Outros afirmam que ela cruzou o Rio São Francisco e recomeçou a vida no interior da Bahia, trabalhando como parteira. Há ainda quem jure ter visto uma mulher parecida com ela nos anos 60, em Alagoas, vendendo ervas medicinais numa feira. Todo mundo tem uma versão, mas ninguém tem certeza de nada. E esse silêncio é o que transforma Enedina em uma figura tão enigmática. Uma mulher que desafiou coronéis, desafiou soldados, desafiou Lampião, e depois desafiou a própria história, apagando seus rastros no sertão. Talvez tenha feito isso para sobreviver. Talvez para encontrar paz. Ou talvez porque depois de viver entre pólvoras e mortes, tudo o que ela queria era ser anônima outra vez. Hoje, quase ninguém fala dela. Os livros a citam de passagem. Os filmes sequer mencionam seu nome. Mas o sertão não esquece. As histórias continuam vivas nas bocas de quem ouviu dos avós, ou dos bisavós, que existiu uma mulher braba. Mais braba que muito homem, que caminhou ao lado de Lampião sem nunca se curvar. E é por isso que estamos contando essa história hoje, para que o silêncio não vença. Para que o nome dela continue. Enedina, a mulher que o cangaço tentou esconder. E que o sertão insiste em revelar, de vez em quando, em murmúrios e lembranças espalhadas pela Caatinga. Se você gosta de resgatar essas histórias esquecidas, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Mistérios do Sertão 54. Aqui, cada história é uma estrada de poeira, cheia de ecos que o tempo não conseguiu calar.